É isso aí então, o Brasileirão chegou na 15ª rodada, eu vou fazer aqui um breve resumo da rodada 14 antes de entrarmos na rodada 15. A rodada 14 foi desfalcada, tiveram ali 4 jogos adiados, o Atlético Mineiro, o Vasco e o Bahia estão disputando a Copa Sul-Americana, como também está o Grêmio, então os jogos envolvendo essas 4 equipes foram adiados na rodada 14. Aconteceram então na rodada 14, na quarta-feira, Palmeiras e Mirassol, 1 a 1. O Mirassol faz um grande campeonato, nós vamos comentar de um jogo ainda melhor que o Mirassol fez na terceira rodada. Ele foi até o Allianz Parque para se defender, tentar sair com empate e conseguiu. Apesar de ter sofrido o gol ali que o Palmeiras marcou com o Facundo Torres, o Mirassol foi lá, buscou o empate com o Chico e saiu com um ponto do Allianz Parque. Era o objetivo e ele conseguiu. Foram 4 finalizações apenas, o Mirassol foi buscar o empate, depois se segurou para manter o resultado, que o Mirassol está ótimo na 7ª posição, com a vitória também na 15ª rodada contra o Santos. Já vamos chegar lá. O Santos, que na rodada 14 havia vencido o Flamengo, que até então era o líder do campeonato, mesmo com uma partida a menos. O Flamengo liderava o campeonato junto com o Cruzeiro, mas ele foi derrotado pelo Santos, perdendo por 1 a 0 com gol do Neymar, o primeiro gol do Neymar nesse campeonato. O primeiro gol dele com bola rolando também nesse retorno ao Santos, 4º gol, ele tinha marcado um de pênalti, um de falta e um gol olímpico no Campeonato Paulista, é o primeiro no Brasileirão, e o Neymar jogou demais nessa partida, né? O Santos fez uma partida muito correta, teve as chances mais claras do jogo, o Flamengo não fez um grande jogo, apesar de ter tido muito mais posse de bola, o Santos soube jogar sem a bola e soube se defender contra o Flamengo e aproveitou as oportunidades ali de escapar no contra-ataque, criou algumas boas oportunidades e a maioria delas, para não dizer todas, passaram pelos pés do Neymar, que definiu a vitória marcando o gol. Só que na rodada seguinte, né, Santos? O que aconteceu? Calma aí. O Botafogo empatou em 0 a 0 com Vitória. Foi a estreia oficial do Carlo Ancelotti, ou melhor dizendo, do David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti, no comando técnico do Botafogo. Ele já estava lá presente no jogo contra o Vasco, na vitória por 2 a 0 na rodada 13. Só que lá ele não era o técnico era o Cláudio Caçapa. A documentação do Ancelotti Júnior ainda não estava regularizada, então ele foi para o jogo como auxiliar do preparador de goleiros, né, o famoso jeitinho brasileiro para colocar ele lá no banco de reservas. Agora sim ele pôde exercer todas as funções do treinador, mas nesse jogo contra o Vitória foi apenas um empate de 0 a 0. Foi o segundo jogo do Fábio Carille no comando do Vitória, e ele segue uma rotina uma rotina não, né? Ele e o Hernan Crespo, já para a gente entrar no jogo do São Paulo, que também foi empatado, 2 a 2 no mesmo horário, inclusive. Até agora, inclusive, eles jogaram sempre no mesmo horário, né? A não ser agora na terceira rodada. No terceiro jogo deles, melhor dizendo, na 14ª rodada. 15ª. Mas estreia e segundo jogo do Crespo e do Carille foram no mesmo horário. O que eu quero dizer? Os dois começaram perdendo, depois empataram no segundo jogo. O São Paulo empatou em 2 a 2 com o Bragantino lá em Bragança. O André Silva marcou os 2 gols do São Paulo, Guzmán e Hurtado marcaram para o Red Bull Bragantino. E no terceiro jogo, tanto o Crespo quanto o Carille venceram. O Cruzeiro venceu por 2 a 0 o Fluminense, e com essa vitória eles assumiram a liderança. O Cruzeiro, que jogou de formas diferentes nesse campeonato e jogou bem até agora em todas elas, né? Seja quando precisou defender, quando precisou dominar as ações do jogo. E ele entregou a bola para o Fluminense tomou as ações, mas o Cruzeiro conseguiu se defender bem. O Fluminense também pecou ali na pontaria algumas vezes, teve bola na trave do Thiago Silva. Esse jogo que marcou a despedida do John Arias, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, um dos melhores, se não o melhor jogador da Copa do Mundo de Clubes. Claro, no final o prêmio foi para o Cole Palmer, campeão, e realmente acabou com a final, mas o Arias jogou demais, ficou na seleção do torneio e agora vai defender o Wolverhampton da Inglaterra. Ele sai aí por 20 milhões de euros, dos quais o Fluminense vai receber apenas 11, o que não será suficiente para comprar um jogador que supra a ausência do Arias, né? O Arias hoje era o melhor jogador do futebol brasileiro, eu diria, e vai fazer uma falta tremenda para o Fluminense, que perde os 2 jogos nessa volta depois da Copa do Mundo, né? Ele não jogou na rodada 13, porque tinha acabado de chegar no Brasil, voltou ali na sexta-feira, a rodada começou no sábado. Então ele perde na rodada 14 aí para o Cruzeiro de 2 a 0. Com essa vitória o Cruzeiro assumiu a liderança, gols de Fabrício Bruno e Caio Jorge. Aos 30 e 35 minutos o Cruzeiro matou o jogo em 5 minutos. Depois o Fluminense foi lá, tentou, mas não conseguiu marcar. E na 15ª rodada o Cruzeiro
atropelou ali o Juventude, enquanto o Fluminense perdeu mais uma, né? A gente entra na 15ª rodada, começando com o jogo entre Fortaleza e Bahia. O jogo terminou empatado em 1-1. Essa foi a estreia do Renato Paiva no comando técnico do Fortaleza. Consegue aí um empate. O Marinho abriu o placar em mais um mini míssil aleatório. Nem foi uma pancada, mas foi uma finalização ali aleatória depois de uma bola parada, um corte para fora da área. E o Marinho pegou de primeira, fazendo um belíssimo gol para o Fortaleza. E o Rodrigo Nestor também aproveitando um rebote de bola parada. Ele cobra a falta, a bola volta no pé dele e ele faz o gol de empate do Bahia na reta final. O Bahia perde muitas oportunidades, né? Aconteceu isso lá na Sul-Americana, aconteceu também nesse jogo, criou mais do que o Fortaleza, não tanto, foi um jogo equilibrado, mas o Bahia teve chances claras que mais uma vez foram desperdiçadas, né? Peca muito na pontaria e isso pode custar caro, inclusive, lá na Sul-Americana. Eles jogaram muito melhor no primeiro jogo, empataram em 0-0 em casa, agora tem que decidir lá contra o América de Cali na Colômbia, né? Claro, tem a rotação de elenco. É uma temporada difícil, mesmo voltando de férias agora, né? Cada jogo é muito importante. O Vasco recebeu o Grêmio em São Januário e um jogo onde, se pudesse, as duas equipes perderiam. Mas o Vasco jogou para vencer, jogou bem. O Vasco fez uma boa partida, mas não conseguiu vencer. Teve dois gols, teve um gol anulado no primeiro tempo, gol do Hugo Moura, por impedimento do Verratti, que acabou, ao mesmo tempo que ele faz que ele está impedido, ele faz uma falta, ou ele atrapalha o marcador do Grêmio, que eu acho que não chegaria na bola, mas o gol é anulado, com o auxílio do VAR. E aí depois o Vasco até consegue abrir o placar no segundo tempo com o Lucas Freitas. Os dois zagueiros foram muito criticados, tivemos aí na semana passada invasão no CT do Vasco, cobrança ali da torcida organizada, assim como teve também lá no CT do Sport do Recife. E o Lucas Freitas, que não foi tão criticado quanto o João Vitor, até porque ele não é titular, né? Ou pelo menos não deveria ser, e o João Vitor custou muito caro, é a contratação mais cara da história do Vasco, não está entregando bom futebol. O Lucas Freitas marca o seu primeiro gol depois de 6 anos, se não me engano. Eu não lembro se é 6 ou 3, eu posso estar confundindo aqui, mas é um zagueiro, ele não vai fazer gol sempre, né? Ele não é um zagueiro artilheiro, mas finalizou ali como centroavante. Abre o placar para o Vasco aos 19 minutos da segunda etapa, só que lá no finalzinho, ou melhor, na reta final, né, os 35 do segundo tempo, Gustavo Martins, não é a primeira vez que esse zagueiro, né, foi o jogo dos zagueiros. O Gustavo Martins é um pouco mais artilheiro, já marcou contra o Vasco antes, impedindo vitórias do Cruz Maltino. Ele marca o gol de empate do Grêmio. O Grêmio comemora o empate porque o Vasco jogou melhor e teve muitas chances, muitas finalizações, foram 31 finalizações do Vasco, 7 na direção do gol. O Thiago Volpe pegou muito. Léo Jardim também fez grandes defesas. O Grêmio finalizou ao todo 9 vezes, sendo 4 na direção do gol. Mas o Grêmio comemora mais o empate do que o Vasco, né? Até porque o Vasco estava jogando em casa contra um time que está numa fase muito ruim também. Então, o time que está jogando em casa normalmente fica meio que obrigado a vencer. E os dois vão precisar de um milagre praticamente na Sul-Americana para se classificar. O Grêmio menos. O Grêmio decide em casa, o Vasco também, só que o Grêmio tem que reverter um placar de 2-0. O Vasco tem que reverter um placar de 4-0 contra um time mais forte do que o adversário do Grêmio, o Independente Del Valle. É um time que vem figurando, foi campeão da Sul-Americana 2 vezes nos últimos anos, então é uma missão quase impossível para o Vasco reverter esse 4-0 na Sul-Americana amanhã. Agora, o Mirassol fazendo um grande campeonato, como eu disse, já na 14ª rodada, empatando lá com o Palmeiras no Allianz, agora jogando em casa. Eu posso até fazer um paralelo do Mirassol com o Cruzeiro, né? Ele joga de formas diferentes e tem jogado bem. Ele dominou o jogo contra o Santos, ele humilhou o Santos, trucidou, foi praticamente um Chelsea PSG, não, né? O PSG jogou melhor, teve suas chances de gol, mas o placar 3-0, podendo ser uma zebra para alguns, mas eu não acho que seja uma zebra. O Mirassol faz um grande campeonato. Ele já tinha empatado ali com o Palmeiras fora de casa, já venceu o São Paulo no Morumbi. O Mirassol tem grandes resultados nesse campeonato, perdeu apenas 2 partidas, uma delas para o líder do campeonato, que é o Cruzeiro. Ainda por cima tem 2 jogos atrasados, que são contra Fluminense e Flamengo, eu acho, né? Acho que é Fluminense e Flamengo. São 2 jogos difíceis, mas não dá para duvidar que o Mirassol pudesse conseguir pontuar ali.
é um grande campeonato de qualquer maneira. O trabalho do Rafael Guanes é muito bom, técnico que ninguém conhecia, né, até agora, assim, pouquíssimas pessoas conheciam o treinador, eu mesmo não conhecia, mas ele está tirando um trabalho excelente desse time do Mirassol e ele não era o técnico no Campeonato Paulista, né? Tanto que o Mirassol fez um Campeonato Paulista ali bem duvidoso, que não inspirava muita confiança para a sequência ali no Campeonato Brasileiro, mas o Barroca foi demitido, chegou aí o Guanes e está fazendo um grande trabalho, enquanto o Santos teve já as suas trocas de treinador. O Neymar está melhor fisicamente, esse é o ponto do Santos a se comemorar, né? Fez mais um jogo completo de 90 minutos, mas foi anulado aí pela defesa do Mirassol, provocou o time do Mirassol, a torcida, e no final quem riu por último riu melhor, que foi a equipe do Mirassol. 3-0, gols de Chico, que havia marcado já contra o Palmeiras, o gol de empate. Reinaldo, que é um dos artilheiros do campeonato, marcou de cabeça, King Naldo, e Christian Renato marcou um golaço. No final, o João Vitor ali caiu na pilha do Neymar e foi expulso. Sem necessidade, mas já estava 3-0, não prejudicou tanto o Mirassol, mas pode prejudicar no próximo jogo, né? De qualquer maneira, 3-0, um resultado histórico aí para o Mirassol, uma campanha brilhante até aqui na Série A para a equipe do interior de São Paulo. E para o Santos, volta a se preocupar, eu acho que em nenhum momento deixou de se preocupar, né? Não é possível, venceu o Flamengo, era o líder do campeonato, o melhor time da América, ok, mas esses jogos acontecem, não é porque venceu o Flamengo que o Santos virou um time candidato à vaga na Libertadores, né? A briga do Santos continua sendo contra o rebaixamento. Se der sorte, ele pega uma vaga na Sul-Americana. O São Paulo venceu por 2-0 o Corinthians. O São Paulo está bem nos clássicos esse ano, né? No Campeonato Brasileiro, inclusive, o São Paulo teve apenas, até agora, 3 vitórias, sendo 2 em clássicos. Ele venceu o Santos no Morumbi e agora vence o Corinthians de novo no Morumbi. O Corinthians que não ganha do São Paulo no Morumbi há mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos que o Corinthians não ganha do São Paulo lá no Morumbi. E o São Paulo foi o dono do jogo e o Luciano foi o cara da partida. É impressionante como ele sempre joga bem contra o Corinthians, né, seu ex-time. Ele jogou lá há 10 anos atrás, em 2015, foi campeão brasileiro com a equipe corintiana. E ele marca os 2 gols da vitória do São Paulo. O terceiro jogo do Hernan Crespo, como eu vinha comentando, tanto ele quanto o Carille, né? No primeiro jogo perderam, no segundo empataram e no terceiro venceram. Então, uma evolução do time do São Paulo. O Lucas segue aí lesionado. Saíram várias notícias sobre isso, né? Quando que ele deve voltar na semana passada. O São Paulo não está deixando muito claro a real situação dele. E mais uma preocupação é o Oscar, que ao lado do Lucas é o principal jogador de nome do São Paulo, né? Ainda não fez uma grande partida nesse retorno, fez alguns jogos bons lá no Campeonato Paulista. Nesse jogo ele acabou se machucando bem cedo e teve que sair, né? Ele subiu bem alto, caiu de mau jeito no chão e não sabemos quanto tempo que o Oscar vai ficar fora. De fato é que o Luciano decidiu o jogo nessa partida. O Crespo escalou ele na posição correta, que é fazendo dupla de ataque com o André Silva. No momento que o Alegre também está machucado, né? O São Paulo está cheio de lesões, o departamento médico está cheio. E o Oscar é mais um que está indo para lá. E o André Silva dando assistência para o Luciano também, inclusive. Então o Luciano para mim não funciona como meia. Como segundo atacante, jogando ao lado de um centroavante, ele funciona muito melhor. E jogando na posição ideal, ele decidiu o jogo. O Corinthians foi muito mal, teve apenas 2 boas chances. E elas saíram dos pés do Memphis, que acabou não voltando para o segundo tempo, o Memphis Depay. E nem sequer ficou no banco de reservas. Foi substituído pelo Dorival e ficou lá no vestiário e foi embora antes de todo mundo. Então a situação do Memphis, que deixou de treinar algumas semanas porque não recebeu o bônus lá prometido pelo Corinthians. Então uma situação dos bastidores do Corinthians muito complicada, o presidente Augusto Melo e tudo mais. Dentro de campo tá ruim, fora de campo tá pior. O horizonte pro Corinthians não é nada bom. O Internacional venceu por 1-0 o Ceará num jogo muito equilibrado no Beira-Rio. O Inter fez bons 25 minutos no primeiro tempo e ali ele fez 1-0, mas depois o Inter parou de jogar, o Ceará quase empatou. Por isso eu digo do equilíbrio, né? O Inter foi muito superior durante esses 25 minutos, fez o gol com o Alan Patrick, jogadaça do Borré, mas depois disso o Inter parou de jogar e o Ceará por pouco não conseguiu o empate lá no Beira-Rio.
O Vitória teve a sua primeira vitória no comando de Fábio Carille, venceu por 1 a 0 o Red Bull Bragantino. Gol marcado por Renato Kaiser, um belo gol ali aos 9 minutos da primeira etapa. E segundo o próprio Fábio Carille, e eu concordo com ele, que o Vitória jogou melhor contra o Botafogo e principalmente contra o Inter. Na derrota contra o Inter e no empate contra o Botafogo, mas é aquilo, nem sempre jogar melhor é sinônimo de vitória. E dessa vez o Vitória conseguiu vencer o Bragantino em casa. E é isso que interessa, né, para a equipe do Barradão. Enquanto para o Bragantino ele continua lá entre os 4 primeiros colocados. Mas é um tropeço, como foi empatar com o São Paulo em casa, como foi perder para o Bahia por 3 a 0 em casa também. O Bragantino às vezes perde alguns jogos que você não espera e ganha outros que você não espera também. É uma equipe inconfiável, principalmente para quem for apostar. Cruzeiro e Juventude venceu por 4 a 0. O Cruzeiro recebeu o Juventude no Mineirão e fez 4 a 0 para cima da equipe gaúcha. 2 gols de Gabigol, um gol de Eduardo e um gol de Christian. Caio Jorge, que é o artilheiro do campeonato, não marcou nessa partida, mas deu assistência, mais de uma. Gabigol marcou com bola rolando, marcou de pênalti. Pênalti sofrido pelo Caio Jorge. Achei até que ele fosse bater para aumentar os números, mas não, o batedor oficial é o Gabigol, apesar de não ser titular. Ele realmente é um especialista em pênaltis e cobrou muito bem, fez aí seus 2 gols nessa partida e agora tem 3 gols no campeonato, se não me engano, né? Tinha marcado lá contra o Flamengo, um jogo muito importante no começo do campeonato. Então, obviamente, o Cruzeiro dominou o jogo. O Juventude é um dos piores times do campeonato junto com o Sport. A pior defesa do campeonato é a do Juventude, então o Cruzeiro aumenta o seu saldo e piora ainda mais o do Juventude. O Cruzeiro agora tem o melhor ataque da competição junto com o Flamengo, 27 gols marcados. Ainda perde na defesa, o Flamengo sofreu apenas 5, o Cruzeiro levou 18. Mas é isso aí, o Juventude contribuiu bastante, né, para esses ataques serem os melhores. O Juventude levou 6 do Flamengo e levou 4 do Cruzeiro. O Cruzeiro teve uma notícia ruim nesse jogo, que foi a lesão do Lucas Silva. O Lucas Silva acabou se machucando, ele começou no banco de reservas, entrou no jogo e acabou se machucando. É complicado isso, né? E ele vinha fazendo uma grande temporada, talvez, eu não vou dizer que era melhor do que quando ele surgiu lá em 2014, chamou a atenção do Real Madrid, né? Infelizmente ele não deu muito certo lá na Europa e não teve passagens pela seleção como a gente esperava. Mas hoje o Lucas Silva estava jogando muito, é o líder do time, é o capitão da equipe. E tem uma lesão aí que deve tirar ele dos gramados por um bom tempo. E o Leonardo Jardim vai ter que encontrar alguém para ser o titular nessa posição. Nessa partida era o Lucas Romero. O Lucas Silva entrou no lugar dele justamente e acabou depois tendo que sair. E aí entrou o Wallace. Não sei se o Romero ou o Wallace são as melhores opções. Eu acho que nenhum dos dois vai entregar o nível que o Lucas Silva tem entregado já desde o ano passado, né? Mas o time do Cruzeiro está jogando muito bem, mesmo quando tem que apresentar propostas diferentes. Ele mostra que não está preso a um estilo de jogo só, né? Grande trabalho do Leonardo Jardim, que é um ótimo técnico, né? Para quem não lembra, ele levou o Mônaco até a semifinal da Champions League. Era o Mônaco especial também, né? Tinha Kylian Mbappé, Bernardo Silva. Era um baita time do Mônaco lá em 2017. O Botafogo venceu por 1 a 0 o Sport. O Botafogo chega ao seu terceiro jogo sem tomar gol. É uma defesa que está bem ajustada aí. É o terceiro jogo, o segundo jogo oficial do David Ancelotti. Gol marcado por Cuiabano no finalzinho do jogo. O Sport jogou bem, depois da pressão que a torcida fez lá, muito exagerada, né? Inadmissível aquela cena lá do torcedor com o Pablo, torcedorzinho com o microfone, né? Ainda por cima, no protesto lá do organizado. Protesto pacífico, né? Foi pacífico. O Sport jogou bem, conseguiu jogar de igual para igual com o Botafogo, num jogo onde choveu demais no primeiro tempo, o gramado ficou bem molhado, mas não a ponto de não poder praticar o esporte. O jogo rolou normal, mas choveu bastante no primeiro tempo. O jogo foi equilibrado, mas o Botafogo conseguiu ali no final, com o Cuiabano, marcar um golaço e sair com os 3 pontos da Ilha do Retiro. 3 pontos que é tudo que o Sport tem no campeonato até agora, em 3 empates. E agora sofreu a sua 10ª derrota. O Palmeiras venceu por 3 a 2 o Atlético Mineiro.
jogando no Allianz Parque. O Palmeiras saiu na frente aos 33 minutos. O Palmeiras, que teve anunciada a saída do Richard Rios, foi negociado com o Benfica. E é uma perda que o Palmeiras certamente vai sentir. Mais uma, né? O Estevão já se sabia que ele ia para o Chelsea, já estava acertado. E agora o Richard Rios também sai. O Lucas Evangelista é um cara que pode ganhar espaço com essa saída do colombiano. E ele aproveita marcando o gol aos 33 do primeiro tempo. O Hulk diminui numa belíssima cobrança de falta. É impressionante como o Hulk bate falta cada vez melhor, né? Seja forte, seja colocado. Até gol olímpico ele fez recentemente. Uma pena para ele é que não está funcionando, não está adiantando, né? Os gols que ele está fazendo, porque o Atlético não está conseguindo vencer no Campeonato Brasileiro. O Atlético depende demais do Hulk nesse momento. E eu não vou falar que é do talento individual de alguns jogadores, porque só o Hulk está fazendo. O Gustavo Scarpa está muito mal. O Bernard não supriu nem um pouco da expectativa que a torcida tinha nesse retorno dele, né? Me digam vocês aí, torcedores do Galo, se o Bernard fez algum bom jogo, porque de todos que eu assisti dele no Atlético, nesse retorno foram todos ruins. E aí os outros reforços, Rony, Júnior Santos, Caio Paulista, não foram reforços bons que o Atlético fez, né? Ele perdeu peças melhores e trouxe outras que não estão à altura, como o Paulinho, que foi pro Palmeiras, está machucado, não pôde jogar também pelo time alviverde. E lá na frente, Vitor Roque segue muito mal. Ele chegou a fazer um gol, só que não foi gol dele, o gol foi contra. A decisão de dar o gol contra para o Júnior Alonso foi acertada, porque o Vitor Roque errou o lance do gol, ele errou, não ia ser gol. O Júnior Alonso acabou tendo o azar de mandar a bola para a própria rede. E aí depois o Maurício, com a lei do ex-rival, ex-jogador do Cruzeiro, faz o terceiro gol do Palmeiras. O Atlético ainda consegue descontar com mais um gol de falta do Hulk. No final, por muito pouco, o Hulk não empata com um terceiro gol de falta. Ele falha um hat-trick de gol de falta no jogo. Mas dessa vez, né, na terceira falta, o Everton defendeu ali no último lance da partida praticamente, que se ele toma 3 gols de falta também, né, a torcida do Palmeiras já está chateada com ele, principalmente depois da eliminação do Mundial, onde ele falhou no gol. Não sei se ele falhou em algum desses gols de falta, o segundo não, porque desviou, né, desviou ali no Elias, então não dá pra culpar o Everton por isso, a bola desviou no Alan Elias. E no primeiro, a bola foi muito bem colocada, dava pra defender? Talvez desse. Talvez o Courtois pegasse, não sei. Tem gente que acha que o Courtois tinha que pegar aquele gol do Rice na Champions, né? Pra mim não, foi indefensável. Todo mérito pro Hulk, mas infelizmente pra ele, pra torcida do Atlético, o Hulk tá jogando sozinho. O Atlético depende demais dele. Eu volto a repetir, acho que o Galo cometeu um erro ao não demitir o Cuca nessa parada da Copa do Mundo de Clubes, manteve até agora, e o time, pra mim, a cada partida só piora. Venceu lá na Sul-Americana, com gol de pênalti do Hulk, porque é isso, a jogada é Hulk faz o gol de falta, Hulk faz o gol de pênalti, resolve aí na bola parada, consegue um chute aí, consegue uma jogada pra gente, porque é isso, o Atlético não tem mais nada pra apresentar. E quanto ao Palmeiras também, não tá apresentando muita coisa, mas aí é um time que tá perdendo seus principais jogadores, é uma reconstrução, mas onde o Abel ainda consegue entregar resultados e o Palmeiras não depende só de um jogador, né? Dependia do Estevão, ele já não tá aí. Depois de empatar com o Mirassol, o Palmeiras consegue ganhar do Atlético. Bom, Flamengo e Fluminense fizeram um dos piores Fla-Flus da história, mas terminou aí com uma vitória do Flamengo de uma forma emblemática, né? Podemos usar o Absolute Cinema para esse jogo, porque o Pedro estava com essa situação com o Felipe Luiz, foi afastado dos últimos jogos, não foi relacionado. O Felipe Luiz disse que ele tinha ido muito mal na semana de treinos anterior, que beirou o ridículo que ele fez lá, né? Aí teve a situação do Boto dizendo que venderia o Pedro e vazou lá da diretoria, vazou no... Enfim, todo mundo sabe o que estava acontecendo, né? E o Pedro voltou a ser relacionado nessa partida, entrou no segundo tempo e fez o gol. Era um roteiro assim previsível até, né? O futebol tem muito dessas coisas. Ele marca o gol, ele joga bem, apesar, não só pelo gol, né? O Felipe Luiz elogiou bastante ele na coletiva depois. E a forma que ele marca o gol também, se esticando completamente, ao estilo Pedro, né? Ele costuma marcar gols assim, gols feios, mas feio é não fazer gol. Passa a mensagem ali, Jesus é o suficiente depois, mas tem que treinar também, né? Se você não treinar, Jesus não vai fazer você
ser titular por isso, né? Sem treino. Você não vai ser bola de ouro assim. Mas enfim, o Pedro fez o gol que deu a vitória ao Flamengo. A lei do ex sempre funciona também. E o Flamengo segue ali na cola do Cruzeiro. E o Fluminense perde mais uma, né? Tá sofrendo aí sem o Arias. Foi um jogo onde as duas equipes criaram muito pouco e saiu o segundo Pedro. Eu falei, foi um dos piores Fla-Flus de todos os tempos. Seria pior se fosse 0 a 0. Com essa situação do Pedro marcando gol, deixa o jogo um clássico mais emblemático, né? Sendo ex-jogador do Fluminense também. Pois bem, a classificação do Campeonato Brasileiro, após 15 rodadas, o Cruzeiro tem 33 pontos e é o líder do campeonato. São 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas da Raposa, 27 gols marcados e 9 gols sofridos, um saldo de 18. O Flamengo tem 30 pontos, são 14 jogos, um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas do Flamengo, 27 gols marcados, 5 gols sofridos, a melhor defesa do campeonato, o melhor saldo 22, o saldo de gols do Flamengo. O Bragantino é o terceiro colocado com 27 pontos, tem os 15 jogos completos. O Palmeiras, com 2 jogos a menos, tem 26 pontos na quarta posição. O Botafogo tem 25 pontos e é o quinto colocado. O Bahia também tem 25, os dois com um jogo a menos. O Mirassol, com 2 jogos a menos, é o sétimo colocado com 21 pontos. Campanha brilhante do Mirassol. O Fluminense, com 2 jogos a menos, caiu para a oitava posição, tem 20 pontos. O Atlético Mineiro também tem 20 pontos e um jogo a menos. O Corinthians, com os 15 jogos, tem apenas 19 pontos na décima posição. O Ceará tem 18 na décima primeira. O Internacional chegou a 17 e é o 12º colocado. O Grêmio também tem 17, é o 13º, a dupla Grenal aí, sempre juntos. São Paulo tem 16 pontos, é o 14º colocado, Vitória 15 e o Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 14 pontos, a mesma pontuação do Santos. Os dois que têm uma das piores defesas do campeonato, perdendo apenas para o Juventude e para o Sport. O Juventude levou 28 gols e está com 11 pontos em 18º lugar. O Sport, não vou nem falar nada, né? O Fortaleza tem 11 pontos também, é o 19º. O Sport tem 3 pontos, 0 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Saldo de menos 16, o Juventude com saldo de menos 18, Vasco menos 4, Santos menos 5. O que deixa o Vasco à frente do Santos é justamente o saldo ser um pouco melhor e também o confronto direto o Vasco ganhou na primeira rodada. Caio Jorge é o artilheiro do campeonato, 12 gols, Arrascaeta, que viveu um pré-copa excelente, começou ali bem na primeira rodada da Copa, marcando gol, mas da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes até aqui o Arrascaeta está jogando muito mal. O Verratti tem 8 gols. Reinaldo foi o único desses que marcou na rodada, tem 7. E o Pedro Raul do Ceará tem 6. Já nas assistências, Matheus Pereira do Cruzeiro tem 5. Alan Patrick 4. Arrascaeta e John Arias 4 também. E Caio Jorge chegou a 4 assistências. Ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Antes a gente dizia que era o Arrascaeta, mas ele está jogando mal nas últimas rodadas. E o Caio Jorge já tem a mesma quantidade de assistências dele e tem mais gols. Então o Caio Jorge é o cara do campeonato até aqui. Eu espero que o Ancelotti esteja o observando.